Eckhart Tolle fez uma descoberta sobre a consciência, que mudou completamente a forma como ele via a morte. E não é nada do que você imagina. Porque a maior revelação sobre quem você realmente é não acontece meditando em silêncio absoluto. Acontece quando você percebe, finalmente, que existe algo em você que nunca nasceu. E se nunca nasceu, jamais poderá morrer. Mas calma, porque o que eu vou revelar nos próximos minutos vai dissolver uma ilusão que o seu ego sustentou durante toda a sua vida. Você já sentiu aquela urgência, aquela sensação de que o tempo está se esgotando e você ainda não descobriu algo essencial? Como se existisse uma verdade enorme esperando por você, mas a vida estivesse passando rápido demais para alcançá-la? Tolle chama isso de angústia temporal, e não é por acaso. É o ego percebendo que ele é limitado pelo tempo, que ele teve um começo e terá um fim. E isso aterroriza a mente, porque o ego é uma construção temporal. Ele só existe no fluxo do passado para o futuro. Então, quando você pensa, eu preciso descobrir isso antes de morrer, quem está falando? O ego, a identidade temporal que tem data de validade. Mas existe algo em você assistindo a esse pensamento, algo que não tem urgência, algo que está simplesmente presente. E esse algo, Tolle descobriu, é o que você é de verdade. Não há voz na sua cabeça dizendo, preciso entender antes que seja tarde, mas a quietude consciente que ouve essa voz. E aqui está a reviravolta que muitos não percebem. Essa consciência que observa nunca entrou no tempo. Então, ela não pode sair dele. Não existe antes de morrer para a consciência. Só existe o agora. Sempre existiu. Sempre existirá. Quando Tolle passou por aquele colapso aos 29 anos, ele não descobriu algo novo. Ele reconheceu algo que sempre esteve lá. Aquele momento em que ele pensou, eu não aguento mais viver comigo mesmo. E depois perguntou, espera, se existe um eu que não aguenta viver com outro eu, quem sou eu realmente? Foi ali que a ilusão rachou. Porque o ego só funciona quando você não questiona. Quando você assume que o pensador e os pensamentos são a mesma coisa. Mas naquela noite, Tolle viu o espaço entre eles. O observador silencioso. E esse observador não estava em crise, não estava sofrendo, estava simplesmente presente, assistindo ao sofrimento, e foi isso que dissolveu tudo. Agora, presta atenção, porque aqui vem algo que a maioria dos ensinamentos espirituais não revela com clareza. Você não vai se tornar o observador. Você não vai alcançar a consciência pura através de anos de prática. Você já é isso. Sempre foi. A única coisa que está acontecendo é que o ego está obscurecendo. Criando tanto barulho mental, tanta identificação com pensamentos, tanta história pessoal, que você esquece do que está por trás. Mas o esquecimento não muda o fato. Se você esquece que tem mãos, suas mãos ainda estão lá. A consciência funciona da mesma forma. Você pode estar completamente identificado com o ego por 50 anos, mas a consciência pura que você é nunca foi afetada. Ela estava lá quando você tinha 5 anos. Está aqui agora. E vai estar presente quando o corpo que você chama de meu cessar de funcionar. E isso nos leva à revelação que Tolle guarda como a mais importante de todas. Mas antes disso, precisa ficar claro por que essa verdade foi tão difícil de preservar através da história. Porque quando Buda despertou e tentou explicar, as pessoas criaram religiões. Quando Jesus Cristo falou sobre o reino de Deus dentro de você, criaram igrejas e hierarquias.
E quando os místicos sufis reconheceram a unidade da consciência, foram perseguidos. O padrão é sempre o mesmo. A mente coletiva, o ego humano, transforma reconhecimento direto em crença. Transforma a presença em dogma. E isso remove o poder. Porque a verdade sobre a consciência não é algo para acreditar. É algo para reconhecer, agora, diretamente. Tolle fala sobre isso no livro O Poder do Agora. Ele diz que a maior barreira para o despertar não é falta de informação, é excesso de pensamento sobre a informação. Você pode ler 500 livros sobre iluminação e continuar completamente identificado com o ego, porque ler é do ego, compreender intelectualmente é do ego. Mas reconhecer a consciência que está lendo, isso dissolve o ego instantaneamente. E é por isso que essa verdade é tão simples que a mente rejeita. O ego quer complexidade, quer um caminho longo, quer merecer o despertar. Mas a consciência não funciona assim. Você não merece ser o que você já é. Você simplesmente reconhece. Então, aqui está o que Tolle revelou depois de décadas observando o sofrimento humano. A maioria das pessoas vive a vida inteira tentando se tornar algo, um eu melhorado, um eu iluminado, um eu realizado. E essa é a armadilha perfeita, porque quanto mais você tenta se tornar, mais você reforça a ilusão de que você é aquela identidade temporal que precisa evoluir. Mas a verdade, você não é essa identidade. Você é a consciência na qual essa identidade aparece. E a consciência não evolui, não melhora, não fica mais iluminada. Ela simplesmente é, sempre pura, sempre completa, sempre presente. E isso muda tudo sobre a morte. Porque quando você reconhece que você não é o corpo, não é a mente, não é a história pessoal, mas a consciência pura que testemunha tudo isso, a morte se transforma. Não desaparece como conceito. O corpo vai cessar. Isso é inevitável. Mas o medo se dissolve. Porque o medo da morte é o medo do fim do eu. E se você não é o eu que você pensava ser, o que vai morrer? A identidade temporal, o personagem, a história. Mas a consciência que assistiu aquele personagem a vida inteira, essa nunca entrou no tempo, então não pode sair. Tolle conta sobre pacientes terminais que ele visitou, alguns em pânico absoluto, outros em paz profunda. E a diferença não era fé, não era crença em vida após a morte, era reconhecimento. As pessoas em paz haviam reconhecido, mesmo sem palavras para descrever, que existe algo nelas que não está ameaçado, algo que observa o medo da morte sem ser tocado por ele. E quando você descansa nesse reconhecimento, mesmo por alguns segundos, algo acontece, o corpo relaxa, a mente para de lutar, e você sente, pela primeira vez talvez, o que significa estar vivo sem a sombra constante da morte. Mas, e quanto ao tempo? Como lidar com o fato de que você tem planos, objetivos, coisas que quer realizar antes do fim? Aqui, Tolle faz uma distinção crucial que poucos entendem. O tempo do relógio é funcional. Você precisa pegar um avião às 3 da tarde. Você usa o tempo do relógio, mas o tempo psicológico é disfuncional. O tempo psicológico é quando você vive mentalmente no passado ou no futuro. E é aí que a urgência existencial nasce. Aquela sensação de preciso descobrir isso antes que seja tarde é tempo psicológico. É o ego projetando-se num futuro onde ele não existe mais e entrando em pânico. Mas e se você soltasse isso? Não o tempo do relógio. Você ainda vai pegar o avião às 3. Mas o tempo psicológico, a ideia de que sua vida está numa linha do nascimento à morte,
E você precisa realizar algo nesse meio tempo para validar sua existência. E se você simplesmente soltasse tudo isso, Eckhart Tolle nos diz que o resultado é a liberdade. Liberdade para estar totalmente presente agora, para fazer o que você faz neste instante com atenção plena. Não porque isso vai te levar a algum lugar, mas porque a presença é o ponto crucial. Consciência se manifestando através da ação, sem história, sem objetivo final. E tem mais. Quando você abandona o tempo psicológico, algo intrigante acontece com o medo. Porque o medo sempre se refere ao futuro. Você nunca sente medo. No agora, você tem medo do que pode acontecer ou está revivendo algo que te causou medo no passado. Mas no momento presente puro, sem história, o medo não tem onde se agarrar. Então, você pode estar em uma situação objetivamente desafiadora. Digamos, um diagnóstico médico difícil, e se você conseguir estar presente, totalmente presente, sem fugir para o futuro mental, o medo simplesmente se dissolve, não porque a situação mudou, mas porque a identificação com o eu temporal, que se sente ameaçado, desapareceu. Eckhart Tolle também teve que aprender isso na prática. Ele fala pouco sobre isso, mas houve momentos após o despertar onde o ego tentava se reconstruir, momentos onde pensamentos como "eu despertei", "eu sou especial", começavam a surgir e a cada vez ele precisava reconhecer novamente o observador, vendo o ego tentando se apropriar do despertar. E isso é importante, porque mostra que o reconhecimento não é um evento único, é algo ao qual você retorna de novo e de novo, até que viver como presença se torne mais natural do que viver como ego. E agora chegamos ao coração da revelação. A coisa que Eckhart Tolle considera mais importante transmitir, antes de qualquer ideia de fim, é isso. Você não precisa esperar por uma experiência mística. Não precisa ver luzes, não precisa sentir êxtase. Você pode reconhecer a consciência que você é, agora, imediatamente, simplesmente percebendo que há percepção acontecendo. Há um campo de consciência, no qual tudo que você experimenta aparece, pensamentos aparecem nele, emoções aparecem nele, sensações do corpo aparecem nele. E você é esse campo, não o conteúdo, o campo, o espaço, a consciência pura. E a prova? A prova é que você está ciente dessas palavras. Agora, algo em você está registrando o significado, está presente para essa comunicação. E esse algo não é um pensamento, porque você está ciente dos pensamentos que surgem sobre essas palavras. Então, você não pode ser os pensamentos. Você é o que está ciente deles. E quando você reconhece isso, mesmo que por um breve momento, algo muda. O centro de gravidade da sua identidade começa a se deslocar do conteúdo da consciência para a consciência em si, do personagem para a presença que assiste o personagem, mas o ego vai resistir. Vai dizer, isso é muito simples, deve ter mais, vai criar dúvidas, vai buscar experiências especiais, vai querer uma confirmação de fora. E Eckhart Tolle diz que essa resistência é normal, é o último truque do ego, fazer você procurar pelo que você já é, porque enquanto você procura, você assume que não tem, e enquanto assume que não tem, você mantém a identidade de buscador. E buscador é um papel do ego. Mais uma história temporal. Eu era perdido, agora estou buscando. Um dia vou encontrar. Mas a consciência não está perdida, nunca esteve. E não precisa ser encontrada, precisa ser reconhecida, como o céu que sempre está lá,
mesmo quando as nuvens o cobrem. Então, a técnica que Eckhart Tolle oferece é brutalmente simples. Durante o dia, especialmente em momentos de transição, pergunte-se: eu estou ciente? Não tente responder com palavras, só perceba o fato de que sim, há consciência, há percepção acontecendo. E descanse nesse reconhecimento por alguns segundos. Não faça disso uma prática formal. Não crie um ritual. Só reconheça o óbvio. Você está ciente. E esse reconhecimento, repetido, começa a dissolver a identificação exclusiva com pensamentos e emoções. Começa a revelar a dimensão de profundidade que sempre esteve disponível. E conforme isso se aprofunda, sua relação com tudo muda. Problemas continuam aparecendo, desafios continuam surgindo, mas há espaço ao redor deles. Há uma quietude que não é perturbada. E você começa a viver a partir desse espaço, não a partir da reatividade do ego. Decisões se tornam mais claras, porque não estão contaminadas por medo ou desejo compulsivo. Ações se tornam mais eficazes, porque tem atenção total, não a atenção fragmentada do ego, que está sempre meio no passado ou no futuro. E relacionamentos se transformam, porque você não está mais procurando que o outro complete você, você já está completo. Então, pode realmente encontrar o outro, presença com presença, sem as camadas de necessidade e medo que o ego traz. Tem uma história que Eckhart Tolle conta sobre um homem que estava morrendo de câncer, um homem religioso que havia rezado a vida inteira, mas no leito de morte estava em pânico. Eckhart Tolle foi visitá-lo e o homem disse: eu acreditei, eu rezei, porque Deus não me salva. E Eckhart Tolle ficou em silêncio por um tempo, só presença. E depois disse algo inesperado. Disse: Deus não pode salvar você, porque Deus não conhece você. O homem ficou chocado. Eckhart Tolle continuou: Deus só conhece a si mesmo, e você não é esse eu que está com medo. Você é o que Deus é: consciência, presença, o eterno agora. Quando você reconhece isso, você percebe que nunca houve separação. Nunca houve um você pequeno e um Deus grande. Sempre foi consciência reconhecendo a si mesma. O homem fechou os olhos e Eckhart Tolle ficou lá, em silêncio. Apenas presença. Depois de um tempo, o homem abriu os olhos e havia paz. Não por causa da crença, não porque ele imaginou um céu esperando, mas porque ele reconheceu, naquele silêncio, o espaço de consciência que não estava ameaçado pelo câncer, que estava simplesmente presente, testemunhando o corpo e seus processos sem ser definido por eles. E ele morreu alguns dias depois, mas em paz, não numa paz forçada, numa paz que vem de reconhecer que o observador nunca entrou no drama. Estava apenas assistindo. E isso é o que Eckhart Tolle quer que você saiba, antes de qualquer ideia de fim, que você é esse observador. Você sempre foi. E nada que acontece no tempo pode tocar isso. O corpo envelhece, o observador não. A mente fica confusa, o observador não. Emoções em turbilhão, o observador permanece imutável. E quando você descansa nesse reconhecimento, você descobre algo extraordinário. A vida não é um problema a ser resolvido, é um mistério a ser vivido, através de você, como você. Consciência manifestando-se em forma humana, experimentando-se, expressando-se e eventualmente soltando a forma e retornando ao não manifesto. Mas esse retorno não é a morte, é como uma onda. Voltando ao oceano, a forma da onda desaparece.
Mas a água nunca foi só a onda, sempre foi o oceano, apenas se manifestando temporariamente como onda. Então, essa urgência que você sente, aquela voz dizendo, preciso descobrir isso antes que seja tarde, pode descansar agora, porque não há tarde para a consciência, só há agora. E agora você está completo, agora você está livre, agora você é o que sempre foi, presença pura, consciência sem forma, o observador eterno. Isso não é algo para acreditar, é algo para reconhecer, não amanhã, não depois de mais estudo, agora, neste momento, simplesmente percebendo que você está ciente e descansando nessa percepção, porque aí está tudo, sempre esteve, sempre estará. E conforme você integra isso na vida cotidiana, algo fascinante acontece. Você não se torna menos funcional. Você se torna mais presente, mais eficaz. Porque a ação vem de um lugar de quietude, não de compulsão. Você não para de fazer planos, mas os planos não carregam mais aquele peso existencial. Não são sobre provar algo, não são sobre se tornar alguém, são simplesmente a consciência manifestando-se em forma, brincando, explorando, sem apego ao resultado. E tem uma prática que Eckhart Tolle sugere para quem sente essa urgência existencial muito forte. Quando o pensamento surgir, eu preciso descobrir isso antes de morrer. Não lute com ele. Não tente convencer-se do contrário. Só observe. Perceba que há um eu que precisa e um eu que está observando esse eu que precisa. E pergunte-se, qual dos dois sou eu realmente? O que precisa ou o que observa a necessidade? E fique com essa pergunta. Não busque resposta intelectual. Deixe a pergunta dissolver a identificação, porque a resposta não vem em palavras. Vem como reconhecimento silencioso, como uma mudança de perspectiva. De repente você percebe que você sempre foi o observador. E o eu que tinha urgência era só um pensamento, mais uma construção do ego, mais uma história na consciência. Eckhart Tolle enfatiza que esse reconhecimento não nega a vida humana, não nega emoções, não nega desafios, não nega relações, apenas coloca tudo em contexto. Você é a consciência na qual tudo isso acontece. Então você pode experimentar totalmente, sem se perder. Pode sentir tristeza profunda sem ser destruído. Pode sentir alegria intensa sem se apegar. Pode enfrentar a morte do corpo sem terror existencial, porque você sabe, não como crença, mas como reconhecimento direto, que você não é o que morre. E isso muda a pergunta fundamental da vida, de como viver antes de morrer, para como estar presente agora, porque é só no agora que a vida acontece. Passado é memória aparecendo agora, futuro é imaginação aparecendo agora. Tudo que existe é este momento, e neste momento você é consciência, completa, inteira, sem falta. E quando você reconhece isso, a busca termina, não porque você encontrou algo externo, mas porque você reconheceu o que sempre esteve aqui, o observador silencioso, a presença eterna, consciência pura. E essa consciência é o que você é, antes do nascimento, depois da morte e infinitamente agora. Essa é a verdade que Eckhart Tolle quer que você saiba. Não como filosofia, não como conceito bonito, mas como reconhecimento direto. Algo que você pode verificar agora, simplesmente percebendo que você está percebendo, que há consciência e você é ela, não o conteúdo, o continente, não a onda, o oceano. E quando você descansa nisso, mesmo por momentos, você toca o eterno
E o eterno dissolve o medo do tempo, dissolve a urgência, dissolve a sensação de que você está perdendo algo essencial, porque você já é a essência, sempre foi, sempre será, e agora, tendo recebido esse reconhecimento sobre consciência e eternidade, algo profundo acabou de acontecer. Você não apenas ouviu conceitos, você foi convidado a reconhecer a dimensão atemporal em você. E se isso ressoou, se você sentiu aquele espaço de quietude, mesmo que por segundos, você está experimentando presença. Essa transmissão de consciência sobre consciência exige anos de integração para ser oferecida com clareza. Canais que falam de Eckhart Tolle são muitos, mas poucos transmitem sem distorcer com o ego espiritual. Cada vídeo como este exige retornar ao silêncio repetidamente, dissolver o impulso de ensinar e permitir que a presença fale através das palavras. O Super Thanks ali embaixo não é apenas apoio financeiro, é você reconhecendo que algo despertou, é você honrando o espaço de consciência que se abriu neste momento. Quando você clica naquele coração, você está dizendo: eu escolho presença, não identificação com o ego. Você não é apenas espectador. Você é consciência reconhecendo consciência. Juntos, estamos espalhando esse reconhecimento em um mundo identificado com tempo psicológico e medo da morte. E aqui está a prática final que você pode começar hoje. 3 momentos do dia onde você simplesmente reconhece a consciência. Não como exercício formal, como lembrança natural. Primeiro, ao acordar, antes de pegar o celular, antes de pensar no dia, antes de se tornar o personagem. Reconheça: eu estou ciente, a consciência aqui, e descanse nisso por 30 segundos. Segundo, numa transição do dia. Pode ser antes de almoçar, antes de entrar no carro, antes de uma reunião. Só uma pausa consciente, reconhecendo a presença. Eu sou presença. Terceiro, ao deitar, antes de dormir, em vez de revisar o dia ou planejar amanhã, reconheça: a consciência está aqui, e solte tudo no espaço dessa consciência. Deixe o dia dissolver. Deixe a identidade descansar e adormeça como presença, não como história. E quando a pergunta surgir, como ela vai surgir: mas e os meus planos, meus sonhos, minhas metas de vida? Lembre-se disso. Reconhecer a consciência não anula nada, apenas remove o peso existencial. Você pode ter objetivos sem achar que eles vão te completar. Pode trabalhar sem achar que o sucesso vai te salvar. Pode amar sem achar que o outro vai preencher seu vazio. Porque você reconhece que você já está completo. E a partir dessa completude, você age, não por falta, mas por transbordamento. Consciência expressando-se em forma, brincando com possibilidades, sem medo do fim, porque o fim só existe para a forma, para a consciência, só existe transformação, renovação, retorno ao não manifesto e nova manifestação, infinitamente. Então, antes de Eckhart Tolle partir, ou antes de você partir, ou antes de qualquer ideia de partida, isso precisa ser reconhecido. Você não é quem você pensa que é. Você não é a história, não é o corpo, não é a mente. Você é o espaço consciente no qual tudo isso aparece. E esse espaço nunca nasceu. Então, nunca vai morrer. Ele apenas é, eternamente presente, eternamente consciente. E você é isso, agora, sempre, para sempre. E há algo mais que Eckhart Tolle enfatiza sobre esse reconhecimento. Ele não é algo que você faz sozinho e depois esquece. É algo que se aprofunda naturalmente quando você permite.
como um músculo que você não sabia que tinha. No começo, você reconhece a consciência por alguns segundos e depois volta para a identificação com pensamentos. Normal, esperado. Mas cada vez que você reconhece, mesmo que brevemente, algo se ancora, uma memória no corpo, uma familiaridade crescente, e aos poucos, aquele espaço de consciência começa a permear mais momentos do dia, não por esforço, mas por reconhecimento repetido, como lembrar de um amigo esquecido que sempre esteve lá. E conforme isso acontece, você percebe algo fascinante sobre o sofrimento. Ele não desaparece completamente da experiência humana. Dor física ainda existe, desafios emocionais ainda surgem, mas o sofrimento, aquela camada extra que a mente adiciona, aquela narrativa sobre por que isso não deveria estar acontecendo, aquela resistência ao que é, isso começa a se dissolver. E o que resta é uma capacidade surpreendente de estar presente, até mesmo em meio à dificuldade, de sentir o que precisa ser sentido, sem criar uma história gigante ao redor, de atravessar o desconforto sem se identificar como alguém que está sofrendo. Eckhart Tolle viu isso incontáveis vezes. Pessoas que reconheceram a consciência e depois enfrentaram situações extremamente difíceis. Perda de entes queridos, doenças graves, colapsos financeiros. E a diferença não era que eles não sentiam dor, sentiam, mas havia espaço ao redor da dor, havia uma presença que não estava destruída pela situação, e essa presença permitia que eles navegassem o desafio com uma clareza que surpreende, tomando decisões necessárias, sentindo o que precisa ser sentido, mas sem se afogar na narrativa do ego, sobre como a vida deveria ser diferente. E isso nos traz de volta ao título desse reconhecimento. Antes de morrer, antes de partir, você precisa saber isso. Não porque vai fazer sua vida perfeita, não porque vai eliminar todos os desafios, mas porque vai revelar a dimensão de você, que nunca foi tocada por nenhum desafio. A consciência pura, que testemunhou cada momento da sua vida, os bons e os difíceis, sem nunca ter sido danificada. E quando você reconhece isso, quando você descansa nessa verdade, algo fundamental muda. Você para de viver com medo do próximo desafio. Você para de tentar controlar tudo para garantir que o sofrimento não aconteça, porque você sabe, não como crença, mas como experiência direta, que há algo em você que está sempre bem, sempre inteiro, sempre em paz. Não importa o que aconteça na superfície, e essa é a liberdade que Eckhart Tolle quer transmitir. Não liberdade de circunstâncias, mas liberdade dentro de qualquer circunstância. A capacidade de estar presente, totalmente vivo, completamente consciente, mesmo quando a vida apresenta o que o ego chama de problema, porque do ponto de vista da consciência, não existem problemas, existem situações, e cada situação é apenas o momento presente, manifestando-se de uma forma específica. E você, como consciência, pode estar presente para qualquer manifestação, sem resistir, sem criar sofrimento adicional, simplesmente testemunhando, simplesmente sendo. E com isso, essa transmissão se completa. Não porque você agora sabe tudo, mas porque você foi lembrado do essencial. Você é consciência, sempre foi, sempre será. E essa consciência nunca nasceu, então nunca pode morrer. E isso muda tudo sobre como você vive, como você enfrenta desafios, como você se relaciona com a morte, como você experimenta este momento, porque você não está mais tentando se tornar algo.
Você reconheceu o que sempre foi. Esse reconhecimento é o maior presente que Eckhart Tolle pode oferecer, não como informação, mas como portal, um convite direto para você reconhecer agora, neste momento, a consciência que está lendo essas palavras e descansar nela, porque aí está tudo. Sempre esteve, sempre estará. Agora conta aqui nos comentários. Você conseguiu reconhecer o observador silencioso enquanto assistia? Ou a mente continuou dominando com pensamentos sobre o que ouviu? Seja honesto. Escreve: observador se reconheceu, ou mente se ficou só pensando sobre, ou conta um minuto exato onde algo clicou e você sentiu aquele espaço de consciência. Quero saber sua experiência real, não o que você acha que deveria sentir.